Oi, professora Lucila, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Muito obrigada, viu, por ter aceitado nosso convite. Nós da Unimúltiplos estamos muito gratos. É um prazer conversar com você hoje. Prazer é todo meu, principalmente pelo fato, né, de ser da minha cidade natal. Me formei na Unesp, fui muito tempo, trabalhei na Lumen at Feeds, coordenei equipes de reabilitação e agora estou voltando para Prudente, né, e transitando entre Porto Velho e Prudente para essa nova área de estimulação e reabilitação visual. Então, que é uma área, assim, pelo menos para mim é nova, assim, na área da fisioterapia, né? Em realidade, ela é fruto dos tempos da pandemia, né? Entendi. E aí, o que aconteceu na minha vida? Porque eu sempre quis, né, trabalhar, saber trabalhar percepção. Mas, sinceramente, eu nunca encontrei um curso sistematizado, né, adequado para que trabalhasse com prática baseada em evidências e etc e tal. E quando eu saí de Prudente, eu fui dar aula, né, em Porto Velho, num centro universitário São Lucas, no curso de fisioterapia, porque eu tinha acabado de fazer o mestrado em distúrbio do desenvolvimento no Mackenzie, então eu recebi essa proposta e fui. E assim, passei 15 anos lá, e depois, na época da pandemia, para não ficar louca, né, nas aulas online, eu comecei a estudar, porque estudar me acalma um pouco. Foi quando a Faculdade Inspirar, ela fez um simpósio de reabilitação visual e eu achei super interessante, né? Principalmente vindo de uma pós sistematizada, né, por um centro universitário, por uma faculdade. Então eu fiz o simpósio, gostei e fiz a pós de fisioftálmica com ênfase em neurovisão. Ai, que Essa é a bacana. minha história com a fisioftálmica. Então, o que seria, assim, estimulação e reabilitação visual? São é a mesma coisa, diferente? É diferente, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, né? Nós temos as funções visuais, que é pressuposto da prática do oftalmologista, que é médico. Em reabilitação e estimulação visual, nós trabalhamos a visão funcional, a Uhum. funcionalidade da visão. Entendeu? Então, por exemplo, seja o tanto que a criança tem de baixa visão, a gente começa a dar funcionalidade a essa percepção, né? E a estimulação visual, ela vai até os 6 anos, porque é onde acontece o desenvolvimento visual normal. Entendi. Dentro desse desenvolvimento, a criança, ela adquire as habilidades visuais funcionais. Que são essas habilidades? É a capacidade dos olhos em fixar, fazer segmento, localização, contato visual, autopercepção, coordenação óculo-manual, exploração e direcionamento ambiental e imitação visual. Então, é essa estimulação visual que vai até os 6 anos. Depois, nós temos toda a parte de reabilitação, né? A parte de reabilitação vai trabalhar principalmente com as funções visuais, então, que é a capacidade da criança ter as mobilidades oculares, principalmente em relação à função dos músculos extrínsecos dos olhos,
Temos a parte de estereopsia, que visão 3D, que na realidade é resultante da movimentação coordenada dos dois olhos, sem desvio, né? Então, disso nós temos também a parte de acomodação, convergência, fusão. Essas são funções visuais que a gente trabalha após os 6 anos, os desvios, principalmente. Entendi. Porque a criança não adquiriu até os 6 anos, então se ela não adquiriu todas essas habilidades, aí passa a ser a questão de reabilitar, né? Para ela poder adquirir. Entendi. Como desenvolvimento motor, né? Da estimulação precoce. Depois que passa aquele tempo, né? A gente vai para a reabilitação. Entendi. Porque aí a gente vai atrás de uma função que não se desenvolveu, né? E finalmente, nossa, você vê como que é extensa a área e quantas habilidades visuais a gente tem, né? E finalmente a gente tem o processamento visual, que é o desenvolvimento da habilidade visoperceptiva. Isso muito pertinente à cognição e aprendizado, onde a pessoa, a criança, vai ser estimulada a desenvolver discriminação visual, figura a fundo, memória visual, sequência visual, relações espaciais tão importantes, né? Principalmente para a fase de alfabetização. Então, assim, é diferente, né? A estimulação visual da reabilitação visual. Sim. Como, onde e por que surgiu a estimulação e a reabilitação visual? É engraçado, porque quando eu fiz um mestrado no Mackenzie, nós estudamos muito instituições especializadas, né? E uma das instituições mais antigas para reabilitação é de reabilitação visual, o Instituto Benjamin Constant. Ele foi fundado em 1850. Você vê que é uma área bem antiga de atuação, que tinha como principal propósito, né, tratar, eu acho que mobilidade, adaptação, braille, né? E aí a gente começa depois com novos conhecimentos em neurofisiologia, neuroanatomia. A gente percebe que ver não é um ato reflexo, instintivo. Nós aprendemos a ver. Dentro de todo o caminho, né, que esse estímulo visual, depois que sai do nervo óptico, caminha através do sistema nervoso central. Então, nós temos uma primeira via, que começa no nervo óptico, vai parar lá na parte occipital, né, que é a via sensorial. Depois nós temos uma via que desce pelo corpo geniculado lateral, que vai para a parte do sistema vestibular, cerebelo e nervos cranianos. E depois a gente tem uma via que sobe lá para cima, para a parte emocional, cognitiva, né? Então, há muitas áreas cerebrais envolvidas na visão, até porque ela é uma percepção muito importante. E uma coisa assim, muito interessante é que na realidade, a gente meio que comeu bola como fisioterapeuta, né? Na medida que você percebe que o equilíbrio nada mais do que o resultado da integração de 3 sistemas, né? Que é o sistema proprioceptivo, o sistema vestibular e o visual, né, Leide? Como que a gente não olhou para o sistema visual como fazendo parte muito importante do equilíbrio corporal? Sim, mas essa área de reabilitação visual, a fisioterapia é nova nela, pelo que eu entendi, ou eu entendi errado? Tanto é que, de certa forma, né, agora os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estão tentando fazer uma associação, né, porque tem que entrar com toda uma
um processo, né, dentro do COFITO para reconhecimento da área e tal. E é engraçado assim que pela Lumen eu fiz o primeiro curso de ecoterapia no Brasil. E eu fico pensando esse caminho da ecoterapia até ela ser consolidada, não é verdade? Sim. E ela foi consolidada como uma intervenção interdisciplinar, né? E se vê, né, em 1850, Instituto Benjamin Constant, depois quem atuou muito com o deficiente visual foram as salas de recursos. Por isso que há muito pedagogo, psicopedagogo envolvido na área. Eles deram uma contribuição enorme, porque visão e imitação faz parte do aprendizado, principalmente da criança na primeira infância. Não é verdade? Aprende, né, por imitação, né? Eu não vejo a estimulação e reabilitação visual dissociada de equipe interdisciplinar. Você acredita que vai ter o mesmo caminho, né? Eu acredito que sim, né? Eu acredito também a importância do fisioterapeuta também atuar nesta área. Porque como que o profissional que trabalha com equilíbrio corporal, né, não vai pelo menos entender de estímulos visuais, de reabilitação visual, como pertinente também um dos fatores do controle postural, né? Sim, com certeza. E existe diferença entre estimulação, reabilitação visual e a ortoptia? O que acontece é o seguinte, a ortóptica foi um curso de graduação, né? E derivou desse curso de graduação da Unifesp o técnico em oftálmico, né? Da onde derivou também o curso técnico em optometria, né? E aí o que eu sei historicamente, tem pessoas com mais experiência na área que possa te dar historicamente como isso aconteceu. Mas eu vejo, né, a ortóptica como algo que trabalha muito a musculatura extrínseca dos olhos e os desvios oculares, né, os estrabismos. Entendi. Mas a neurociência está com nós, né? Em relação ao estímulo do sistema nervoso central e todo o conhecimento de neurofisiologia e neuroanatomia pertinente à área. Com certeza. Então, a gente falando, né, da questão dos profissionais, então quais seriam os profissionais que trabalham, né, com essa modalidade? Você citou, né, os nossos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Terapeutas ocupacionais, a gente vê psicopedagogos atuando, ortoptistas também, né? Mas basicamente a gente vê mais esses profissionais atuando. E quais que são os cursos que nós temos no nosso país para ser especialista? Atualmente a gente tem curso na Unifesp, então Fellow na USP também, mas também a gente não pode deixar de contemplar, né, depois da pandemia, principalmente depois da pandemia, os cursos online sérios que há a respeito disso, entendeu? Eu faço parte do instituto chamado Instituto Institute, que foi a base da pós-graduação da Faculdade Inspirar. E por que eu gostei do Institute? Porque ele contemplou dentro dessa área a medida,
do quanto estimular, como estimular e quando estimular. Entendeu? Não restringindo a estimulação e reabilitação visual só sobre a ótica da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? Por quê? Porque na área também eu tenho que ter conhecimento de física, porque é óptica, não é mesmo? Né? São partículas de luz que entram dentro dos nossos olhos para se configurar numa imagem que vai ter toda uma repercussão em equilíbrio, em sensação, em cognição e aprendizado. É um processo bem complexo, né? Exatamente, exatamente. Então, quais seriam os recursos utilizados na terapia e a duração da sessão? Em realidade, a gente trabalha, por exemplo, no desenvolvimento das habilidades visuais funcionais, muito com luz adequada, contrastes adequados, com uma sessão sempre lúdica, contextualizada na vida da criança. Uma coisa que eu aprendi com estímulo perceptivo foi modular uma sessão. Por quê? Porque se você ver a neurobioquímica do cérebro, eu tenho que ter uma neurobioquímica adequada para que aquele estímulo forme uma nova conexão. Verdade. Né? E dentro disso, por exemplo, né, eu tenho que modular a sessão para que ela não seja a mesma por anos, porque senão eu encharco a via. Mas eu não posso, né? Eu não posso fazer diferente. Eu não posso fazer diferente todas as sessões que o paciente vier, senão não vai configurar em aprendizado. Porque precisa de repetição. Exatamente. E precisa também de uma nutrição, né? Por exemplo, né? A gente sabe como o açúcar ele é muito prejudicial nesse processo. E como o sono consolida o aprendizado. E foi através do estímulo da percepção que eu estou aprendendo a modular uma terapia. E está sendo muito interessante, com resultados muito legais. Até porque, na verdade, não existe receita de bolo, né? Exatamente. Para cada pessoa é uma forma, né? De cada organismo. Exatamente. Mas há diretrizes neurofisiológicas, né? Exatamente. Então, por exemplo, né, a estimulação visual antigamente ela encharcava, né? Porque ela achava que quanto mais estímulo, melhor. O que a gente tem visto? Que não. Entendeu? E a gente está muito atenta a sinais que a criança dá de que já está com cansaço visual. E aí ele tem que ser respeitado, esses sinais, né? Porque eu intercalo estímulos estimulantes e estímulos, entre aspas, relaxantes, entendeu? Para que a gente... Exatamente, né? Então, eu olho em que fase essa criança parou dentro do desenvolvimento visual normal e começo a estimular as fases que ela não adquiriu ainda, com uma terapia assertiva, modulada, para que ela possa fazer esse aprendizado visual. Legal. E precisa ter um ambiente especial para poder realizar esse tipo de terapia? Precisa, né? Então, um dos pressupostos é a gente evitar muita poluição visual. Porque se eu quero que ela fixe num objeto específico, eu tenho que, de certa forma, separar visualmente e destacar aquele objeto para que ela possa entender e fixar. Entendeu? Ou seguir, ou localizar, né?
Então, eu tenho que ter um ambiente propício, eu tenho que estar com a criança propícia àquele tipo de estimulação. E aí, por exemplo, eu não posso pegar uma criança que já veio fatigada de uma sessão de física, depois de uma TO, e por último vai fazer estimulação. O primeiro estímulo que ela paga e não absorve é o estímulo perceptivo, né? Eu costumo falar, sabe, que é tão engraçado quando entra alguém com perfume muito forte, você pá, sente na hora, não sente? Sim. Depois de algum tempo, você não vai sentindo mais. E é engraçado também como as pessoas que usam perfume cada vez mais forte não sentem o próprio perfume, né? Porque aquela via já vai saturando, né? Vai saturando com um hiperestímulo. Então, aconteceria a mesma coisa com os receptores visuais? Posso dizer assim? A gente tem que, de certa forma, calcular, né? O tanto que vai dar de estímulo para que não produza um cansaço visual e não sature a via de estímulos visuais. Então, teria um protocolo, então, para essa prática? Tem. A gente intercala, né, estímulos estimulantes com estímulos relaxantes, dá no máximo de 4 a 5 variações de exercício, e os estimulantes a gente não faz mais que 3 a 4 minutos, dependendo da situação da criança, e nunca uma sessão de estimulação visual dura mais que 40, 30 minutos. Entendi. Interessante. Uma vez por semana. É aquela história do menos é mais, né? Exatamente. Para que você não encharque a via, porque uma via encharcada dá um trabalho demais para a gente arrumar a neurobioquímica daquela área, entendeu? Você já viu criança, né? Irritada, não querendo fazer, tendo pânico só de entrar na sessão de fisioterapia. A gente tem que aprender e respeitar muito esse tempo da criança. Eu acredito que a modulação vai começar a entrar por todas as áreas da reabilitação, contemplando os últimos conhecimentos que a gente tem tido de neuroplasticidade. É necessário, né? Porque senão a gente não tem resultado tão bom quanto a gente tem. É muito no... Porque é que nem, eu costumo falar que é que nem um remédio. Não tem a dose certa do remédio? Exercício tem a dosagem. Exatamente. Se for de menos, não traz resultado. Se for a mais, faz mal. Eu costumo te falar que é que nem afinar uma viola, né? Se você não puxa a cordinha, não vai sair som. Mas também quando você puxa demais, a corda estoura. Aí arrebentou. Exatamente. Né? O que seria percepção visual de qualidade? Olha, a gente classifica a qualidade de uma percepção visual sobre 4 pilares. É engraçado que eu vi que a minha percepção visual estava piorando, então eu fui também em causa própria, entendeu? Mas a gente liga muito a qualidade da percepção visual apenas à acuidade visual. Quando na realidade eu tenho que enxergar bem contrastes, cores e ter uma coisa chamada estereopsia, que é a minha capacidade de não enxergar só bidimensionalmente, quer dizer, altura e largura, eu tenho que enxergar profundidade também. Eu tenho que ter uma visão 3D. Você nunca foi com um amigo que foi para o cinema com você, assistiu um filme 3D, botou óculos, não enxergou nada? Sim. Né? Por quê? Porque às vezes ele não tem o desenvolvimento de uma percepção visual de qualidade.
Entendi. Foi uma coisa que me veio à mente agora, mas eu fiquei pensando, será que essa questão de usar a tecnologia em excesso, estar sempre em contato com muita luz, rapidez, né? Isso interfere na acuidade visual? Ou Por eu isso que não é, vi estudo sobre isso? por isso que é super importante conhecimento de ótica, né? Então a gente sabe, por exemplo, né, que cada cor tem um comprimento de onda. Quanto menor o comprimento então o azul tem um comprimento de onda muito pequeno. Para caminhar, ela tem uma frequência muito grande. Quanto maior a frequência, entendeu? Maior vai ser a energia. Percebe? Né? Então já tem estudos relatando porque na realidade a luz de telas é azul. Já tem estudos relatando a toxicidade da luz azul nas células da retina. E é na retina que há nossos fotorreceptores. Então, a longo prazo, né, a gente vai ver cada vez mais problemas de visuais advindos desse excesso de luz de tela, né? E é muito interessante, né, que, por exemplo, você já viu a criança em tela? Muitas vezes ela fica parada lá numa fixação e a mãe vai colocando a comida na boca dela. Nem pisca. A mãe vai andando, vai empurrando a criança. A criança não contextualiza. Ela não vê o que ela está comendo, ela não vê no restaurante o garçom que veio servi-la, ela não viu como que é a dinâmica de pedir uma comida, trazer, ser servido, entendeu? Então, quer dizer, ela, além de estar hiperfocada, fazendo uma convergência, ela vai estar descontextualizada do meio ambiente, entendeu? E ela não aprendendo também, porque ela não vivencia, né? Exatamente. É muito maior do que uma tela, né? Com certeza. E o mundo concreto é muito mais rico do que qualquer virtualidade. E ela precisa de mundo real. Principalmente nos primeiros anos de vida. Aproveitando que você falou da luz azul, vem uma pergunta perguntando se. Enfim, vem uma pergunta questionando a questão do filtro azul. É interessante usar filtro azul para celular e para computador. Na realidade, né, é interessante sim. Mas você não pode, por exemplo, pôr um filtro azul num bebê. O bebê precisa conhecer a luz azul. Isso você entendeu? Para nós adultos, se trabalhamos com telas. É super interessante, sim. Tanto é que no meu Instagram tem vários posts, né? De como cuidar da saúde visual, que a gente fez em parceria com o Rai Institute, com todos os profissionais que lá trabalham, né? Porque a gente percebe que a saúde ocular depende da gente também. Com certeza, né? Não é uma coisa que está fora do nosso alcance, entendeu? Muito pelo contrário, a gente precisa ter conhecimentos para que a gente possa preservar uma visão saudável por um maior número de anos possível, entendeu? E a gente vê cada vez mais crianças usando óculos, né? Muito mais do que antigamente. Principalmente para a visão para longe. Por quê? Porque estamos muito em ambientes fechados, com muita convergência em telas. Entendi. Aí acaba não aperfeiçoando a visão para longe, né? Porque eu tenho todo um sistema de relaxamento para eu fazer
para ter a acuidade visual para longe. Entendi. Então, talvez seria causado por uma fraqueza dessa musculatura que não é trabalhada? Ou por uma hipertrofia dessa musculatura excessivamente trabalhada. Entendi. É muito Quando complexo. você fica muito em tela, você não sente o cansaço visual? Sim, às vezes no dia seguinte o olho amanhece vermelho, pelo menos os meus olhos. E olha que eu uso óculos. Exatamente, né? A gente sente lacrimejamento, embaçamento, tudo isso são sinais de fadiga visual. Agora imagina para uma criança, né? A informação. Exatamente. Exatamente, né? Principalmente para a gente manter a integridade do sistema que ainda está em desenvolvimento. Professora, o que seria nistagmo? Nistagmo, há vários tipos de nistagmo, mas é, muito simplificadamente, o movimento involuntário dos olhos, né? Eu não falei que na segunda via o estímulo visual se encontra com os nervos cranianos e com o sistema vestibular? O nistagmo nada mais é também um dos tipos de nistagmo do que a falta ou a dificuldade de integração entre o sistema visual e vestibular também. Entendi. Né? Então, Se você parar para pensar, por exemplo, o sistema vestibular, ele não é responsável por nos informar a posição da cabeça no espaço? Sim. Se ele informa inadvertidamente que sua cabeça virou, para onde o seu olho vai? Sem a cabeça ter virado. Percebeu? E aí, o que acontece? O sistema visual fala assim, não virou não, deixa eu voltar ao normal. Aí o sistema vestibular avisa e o visual corrige. Vai fazendo essas batidas, entendeu? É uma das causas do nistagmo, uma das. Engraçado que nunca ninguém explicou pra gente, né? Não. Né? Por isso, a gente tem que ver, por exemplo, toda a nossa estrutura de cintura escapular e coluna cervical como um farol. E a luz são os olhos. Perceba? Então, quando você vai alinhar uma criança, você tem que ver o alinhamento cabeça, ombro, quadril, joelho, pé e olhos. Quantas e quantas vezes eu vi fotos de criança em ortostatismo com o olho para o lado. Fica alinhada. Olha para o lado. É uma sensação de alinhamento? Não, porque o olho não está alinhado também. Então, o alinhamento não é só corporal, o alinhamento é sensorial também. Entendi. Legal, né? Muito. Nossa, eu acho muito legal, muito interessante, né? E a gente tem que olhar para o sistema visual enquanto fisioterapeuta também. Nós temos uma pergunta que é a seguinte. Uma criança que nasce com nistagmo e tem T21. Os médicos orientam a família que o nistagmo deve desaparecer até os 2 anos. A prática mostra o contrário disso? Na realidade, o nistagmo sempre é um componente neurológico, certo? Ele tem 3 componentes: velocidade, amplitude e frequência. Há a possibilidade, por exemplo, de você diminuir a velocidade e a amplitude. Melhora. Mas se você for colocar lá, você vai ver micros nistagmos. Entendi. Você entende? Não há cura para o nistagmo, há melhora.
porque é um componente neurológico. E para haver uma melhora, precisa ser trabalhado isso, né? Então, não Precisa. precisa esperar, né? Precisa ser acompanhada, até porque dentro desse componente neurológico, por exemplo, né? Eu tenho uma fase que a criança começa a dissociar, né? E dentro dessa dissociação eu tenho que olhar para onde esses olhos estão. Entendi. Perceba, porque junto com a dissociação talvez eu possa, né? Aumentar a amplitude desse nistagmo. É uma coisa assim que eu estou meio que pensando a respeito disso, procurando artigos científicos. Porque se você for trabalhar controle cervical, você tem que levar em consideração os estímulos vestibulares, os estímulos visuais. Você tem que saber onde posicionar o estímulo visual. Para no final do movimento, esse olho estar sempre em PPO, que é a posição primária do olhar. Para o olho estar sempre na linha média também. Entendi, porque a gente tem essa questão da linha média, né? Para a cabeça, né? Para as mãos, mas não para os olhos, né? E para o olhar também, a gente tem que começar a pensar. Entendi. Muito legal. O estrabismo é comum em crianças, né? Por que ele ocorre e como que dá para corrigir isso, né? Em realidade, o problema maior do estrabismo é o seguinte: se eu tenho um olho formando uma imagem num determinado local e o outro olho desviado formando uma outra imagem no determinado local, essas duas imagens nunca vão se encontrar. Nunca vai haver a fusão dessas imagens. Então, no caso, a criança... Essa imagem pode ter uma diplopia. O que o cérebro faz com a diplopia? A gente não pode enxergar duas vezes o mesmo objeto. Então, ele apaga um objeto para você ver um só. Entendi. Por isso que a gente tem que intervir para a gente, nesse processo de desenvolvimento visual normal, colocar as duas imagens em fusão, para que essa criança possa ter a melhor visão possível, determinada por um conceito chamado estereopsia, que é a visão em 3D. Entendeu? Entendi. O tampão, ele auxilia nesse processo? Não? O tampão é necessário, muito necessário. Mas só que eu tenho que relatar uma coisa: eu, como fisioterapeuta, não tenho autonomia para prescrever nem colocar tampão. É o oftalmologista e o ortoptista que tem essa expertise, porque é muito sério você tampar uma via visual, né? Então, até uma dica: nunca ninguém compre uma fantasia de pirata e passe uma noite com o olho tampado. Não, entendeu? A gente não sabe como esse olho vai reagir depois que você destampa. E também não tem nada daquilo: o meu filho vai usar tampão, vamos todo mundo em casa usar tampão para estimulá-lo. Não, quem tem que usar tampão é só a criança. Se você usar tampão, você vai prejudicar a sua qualidade visual. Entendi. Né? Então, é uma área vastíssima e complexa. Eu fui assim de alegre. Depois que eu olhei a complexidade, eu falei: o que é que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Aí depois eu comecei a gostar e nunca estudei tanto na vida. Ai, que delícia.
O bom é que você gosta de estudar e estudar te acalma. Então, vale a pena. Ah. Se a gente for pensar na população dos bebês, né? A gente tem visto alguns relatos de mães falando que percebe que os oftalmologistas têm dificuldade, né, de detectar déficits em bebês. Seria possível fazer uma avaliação da acuidade visual em bebês? Tem uma idade Na mínima para realidade, né, a gente precisa da expertise dos oftalmopediatras. Os oftalmos pediatras, eles têm formas de testar a acuidade visual em bebês, entendeu? Através de um teste específico chamado Teller. Espera aí só um pouquinho que eu tenho que colocar, carga no meu celular, porque eu tive que entrar pelo celular, não consegui entrar pelo aí. note, né? Deu certo? Deu certíssimo. E nós temos um teste feito em laboratórios específicos chamado potencial visual evocado, em que entre aspas, oferecidos estímulos visuais para bebês e medido as variações elétricas do caminho do sistema visual. Entendeu? E dependendo do tanto que passa e do tanto que não passa, muito a grosso modo, tá? Só para todo mundo entender. A gente pode fazer uma previsão da acuidade visual daquele bebê. Entendi. Porque a gente liga muito para a tabela, né? Lê isso, A, B, H, tal. E como que o bebê vai ler, né? Não, o bebê tem outras formas de se avaliar. Por isso que é muito importante a gente ter um oftalmo pediatra para nos acompanhar. Tá. E no caso de um déficit, o tratamento já pode ser começado com bebês, né? Exatamente, exatamente. Né? Agora, por exemplo, né, a gente estima que dentro das crianças com encefalopatia crônica não progressiva, como eles têm uma lesão em determinadas áreas, pode estar acometido, sim, áreas visuais, né? E aí a gente tenta alinhar a cervical e a criança tem uma posição viciosa de cabeça. A gente tem que ver se essa posição viciosa de cabeça é decorrente de déficit visual. Tá. Ou também, dependendo da prematuridade, se usou oxigênio, também pode ter alguma lesão também, né? Exatamente, exatamente. Mesmo as crianças, por exemplo, né, que têm um déficit de aprendizado, elas têm que ser avaliadas em relação a se ela fez todo esse desenvolvimento visual normal completo, se ela tem as funções visuais íntegras. E depois de tudo isso, ver se o processamento visual está sendo feito de uma forma correta para que ela possa, entre aspas, entender cognitivamente o mundo. Entendi. Muito interessante. É uma coisa que a gente precisa começar a se atentar, né? Exatamente, eu acho que é uma coisa que a gente deve começar a se informar. Por isso que eu falo que é uma área multidisciplinar, né? Porque envolve, né, vários aspectos da vida ligados à visão, desde equilíbrio corporal até cognição, até emoção, Socialização, tudo, né? socialização, contextualização, né? Mas uma coisa que me pegou mesmo foi o aprendizado. Como uma criança com déficit visual imita o outro para aprender? Se ela não está vendo, né? Verdade. Então aí é nosso dever contextualizar aquela criança de outras formas também. E aí que a gente, através dos conhecimentos, né, do desenvolvimento visual normal, a gente sabe como abordar as outras áreas do desenvolvimento também.
Outra pergunta é assim: sabemos que o cérebro capta as informações de ambos os olhos. Como isso ocorre com cores? E aí, quando no sistema visual, na primeira via que eu falei para você que é a sensorial, a primeira via, ela, ela vai desde o nervo óptico até a parte occipital, certo? Então, ela vai do nervo óptico, passa pelo quiasma, passa pelo trato óptico, depois ela vai, chega no corpo geniculado lateral, depois vai para a radiação óptica, onde ela atinge toda a área occipital, onde nós encontramos, né, V1, V2, V3, V4 e V5. Na área de V5 é que está a área que processa cor e contraste. Perceba, né? Então, toda essa parte de estímulo visual, cada cor tem um comprimento de onda, né? Cada cor tem produz uma quantidade de energia, né? Cada cor vai numa velocidade diferente. Por isso que eu tenho que saber muito bem trabalhar com cores, né? Questão de não falhar, né? Também, né? E trabalhar com cores de uma forma facilitar, não é qualquer cor. Eu não posso, por exemplo, utilizar cor com lanterna e papel celofane. Eu tenho que ter filtros especiais, entendeu? Porque eu tenho que ter qualidade de luz, né? E por isso que a gente fica muito assim, meio louco, sabe? Com esses bebezinhos olhando muito essas luzes de LED de árvore de Natal que a gente compra na China. Quem me garante a qualidade dessa luz? Verdade. Tem filtro, né? Exatamente, né? Então, luz tem qualidade também. E a luz de LED é uma das luzes assim mais fortes que tem, né? Todo mundo tem que tomar muito cuidado com luz de LED. Como que seria uma estimulação visual em bebês? Eu pego, avalio o bebê, vejo em que fase do desenvolvimento visual ele parou e começo a partir daquela fase, tentando estimular as fases posteriores. Entendi. Sempre eu tenho uma fase básica, que é a fixação. Uma criança que não faz uma fixação jamais vai ter uma coordenação óculo-manual. Assim como uma criança que não tem controle cervical jamais vai engatinhar. Entendeu? São os tijolinhos que a gente tem que subsidiam a fase seguinte, né? Então a gente começa a partir do que ele já sabe e já tem propriedade a estimular a fase seguinte. Eu gosto muito, entendeu, da estimulação visual modulada do Instituto Rain, porque ele tem uma tabela que a gente pode seguir, né? E essa tabela tem o que é a habilidade e a idade cronológica que ela deve aparecer. Então a gente não dá estímulos aleatórios. A gente não confunde estimulação visual com processamento visual. Entendeu? A gente sabe exatamente quando, né, entrar com determinada terapêutica. E aí, no Em que caso, fase da vida? por exemplo, a gente pensa na motora. A gente trabalha com a criança e passa algumas orientações para casa.
No caso da fisioterapia visual, também é possível passar orientações para casa também? Não? Faz parte do tratamento, porque quando a gente falou de neuroplasticidade, né, a gente fala da consistência dos estímulos, né? Então, a gente faz o seguinte, faz uma sessão semanal e aí o pai vai com tarefinhas para casa para fazer diariamente. Mas não é uma coisa de 2, 3 horas. São lembretes visuais de 3 a 5 minutinhos. Para aquela criança ser constantemente lembrada do que ela já aprendeu. Você poderia dar um exemplo assim? Por exemplo, né, eu estou trabalhando fixação, né? Aí eu entro, por exemplo, com um estímulo de fixação com uma luz num determinado brinquedinho. Mas depois eu relaxo essa criança, por exemplo, com um exercício que a gente chama de blinking, de piscar. Depois eu dou um outro estímulo trabalhando fixação, mas um estímulo um pouco mais leve, que eu trabalho com os estímulos menos pesados. Aí eu trabalho com outro estímulo relaxante. E assim eu vou com uma variação de 3 a 4 estímulos estimulantes. Esse pai vai com uma tarefinha de um estímulo estimulante, de estimular a fixação da criança, por exemplo, com um brinquedo, e com estímulo relaxante, para que a criança sempre lembre do que ela aprendeu naquela vez por semana comigo. Entendi. E aí, o que é legal é que na sessão seguinte eu sempre mudo alguma coisa. Entendeu? Os estímulos relaxantes. Os estímulos, na realidade, né, todo mundo fala assim, como que foi feito isso? Foi dado estímulo com a pessoa em ressonância magnética funcional. E foi visto a área em que aquele estímulo atua e de que forma neurobioquimicamente aquilo atua, entendeu? E aí a gente meio que abre um canal. No relaxante a gente fecha o canal. Por quê? Porque é uma forma de eu entregar essa criança organizada para os pais. Então, por exemplo, vê uma criança com distúrbio de comportamento, né? Eu estimulo, aí eu entrego para o pai mais irritada, mais dispersa, mais, entendeu? Não, eu tenho que modular minha terapia para que ela comece, tenha um crescendo e diminua, e a criança, sem sair fatigada, seja entregue ao mundo de uma forma organizada. Entendi. É isso que é o meu maior desafio depois de 30 anos de fisioterapia, aprender a modular a terapia. Porque depende do indivíduo, né? Tudo na vida tem Não dá para outro, né? Tudo na vida tem que ter um enredo de começo, meio e fim. Né? Então, assim, no caso, a visão de um bebê, ela é diferente da de um adulto, certo? Até porque ele está passando pelo desenvolvimento visual normal. Ele tem que ir por esse processo, assim como ele passa pelo processo de desenvolvimento motor normal. Né? E tudo acontecendo lá concomitantemente, né?
motor, visual, de comunicação, socialização, comportamental, cognitivamente, tudo acontecendo gradativamente, paralelamente, para que ele tenha um desenvolvimento global, né? Normal. Como que um terapeuta vai identificar o platô da estimulação visual? Quando a criança não evolui mais. E aí, no caso, seria alta, existe um protocolo para alta. Eu tenho que saber por que essa criança adquiriu esse platô. É lógico que na estimulação visual modulada eu vou ter sempre um limite, porque há uma lesão, né? Mas quando eu atinjo esse platô antes desse limite, entendeu? Então, sabe aquelas crianças que você sabe que ela pode desenvolver mais motoramente, mas ela estagna? Sim. Porque ela está irritada, porque ela não pode nem mais ver aquilo, porque por mais que você dê o estímulo, ela não está respondendo mais da mesma forma como era antes, entendeu? Então, esse platô, a gente, se você continuar com os mesmos estímulos nesse platô, a gente pode até ter uma regressão. Não é verdade? Né? Porque você vai causar aversão e até a questão do esgotamento, né? Exatamente. O encharcamento da via também. Então, por exemplo, quando a gente estuda, não adianta, se você não está conseguindo absorver aquilo, não adianta fazer do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma explicação, por horas a fios, entendeu? Aquilo já deu, eu não vou conseguir avançar. É legal, né, ver sobre o aspecto do estudo, né, porque todo mundo já passou por isso. Sim. E tem uma hora que já não deu, não dá mais. Tem que dormir, fazer outra coisa, tem que modular. Então, essa questão da modulação está servindo até para a minha vida pessoal, entendeu? Porque, por exemplo, eu me modulando, eu consigo, pouco a pouco, melhorar a minha performance muito mais do que se eu fizesse algo, entendeu? Algo intensivo, em que eu me encharque de tal forma que eu adquira trauma daquilo e nunca mais possa ver aquilo. Sim. Né? Por isso que a gente tem que respeitar as crianças, tem que respeitar a infância, tem que respeitar a janela de oportunidade em que ela está, onde ela encontra. Não é estímulo pelo estímulo. As crianças estão muito hiperestimuladas. Elas estão querendo. Criança quer ter infância. Do brincar, do já. Tem que ter um horário livre de não fazer nada. Não tem problema não fazer nada. A gente falou bastante assim sobre os estímulos, né, negativos, né, que o ambiente pode acarretar, né, para a visão de um bebê, de uma criança. E existem estímulos positivos que você pode assim elucidar para nós? Lógico. Por exemplo, né? Ver o próprio Instagram. São estímulos visuais rápidos. Às vezes você vê uma coisa que te entristece, mas ele passou tão rápido que você nem sabe mais o que te entristeceu, mas a sensação continua. O que eu tenho que fazer com essa criança? Sair para fora, ensiná-la a ver os detalhes, né? Uma árvore não é só uma árvore. Se eu chegar perto da árvore, nossa, ela tem folhas, tem galhos, tem flor, tem pistilo, tem passarinho. Se olhar mais de perto, tem formiga. Ensinar ela a ver a complexidade do mundo real.
entendeu? E antes de passar para a tela, que ela veja como aquilo é real, como que ela se configura no mundo, né? É engraçado, né, que a gente também tem umas coisas assim que você vê uma coisa pela internet, vai lá, compra. Quando chega, você fala, meu Deus. Não era isso. Exatamente, né? Muita coisa você tem que ver e pegar. Sim. Cheirar. E a criança da mesma forma. A criança tem que explorar o mundo. Sim. E adulto tem que ter a obrigação de ter paciência, de acompanhá-la nessa fase. E proporcionar tem que ter isso, sempre, exatamente, tem que ter sempre alguém disponível para ela. Porque é uma época muito, muito. E o problema maior é o seguinte, né? Que tá todo mundo usando telas como babá. E depois ninguém está sabendo por que as crianças não interagem, por que elas não estão entendendo o mundo, por que elas estão tão dissociadas do contexto com a realidade. Não é mesmo? Sim. Que tipo de informação nós demos? Que tipo de vivência nós proporcionamos? Então a gente tem que estar, exatamente, tem que estar muito atento a isso. Muito. Até porque temos a terceira via, né? Que liga o que a gente vê, a cognição e a emoção, né? E dentro dessa... Que mal isso vai fazer para a criança, para esse adulto, né? Aí todo mundo fala, nossa, negócio de neurociências é uma viagem, né? Mas os publicitários já estão utilizando essa viagem para vender mais. A gente vai comer essa bola de não utilizar na nossa terapia? Né? É, bem isso. Utilizar para o bem, não. Né? Exatamente. Aí todo mundo fala assim, mas não tem muitos artigos sobre isso. Não vai ter artigo se ninguém pesquisar. E outra, se a gente for pensar na complexidade para você poder, teoricamente, tirar os fatores que interfiram, criar uma população homogênea para estudar. Então, tem áreas que são muito complicadas. A que você quer com N grande. E só assim, parece que estão falando que vai finalizar. Por mim, eu passaria a noite conversando com você. A prática baseada em evidência, ela é feita também da experiência do profissional. Verdade. E da escolha da família. O que dá certo para o terapeuta e para o paciente. Entendeu? A gente não pode esquecer desses dois quesitos. Sim, tá acabando, né? A produção falou que está acabando. Eu queria agradecer muito. Passou muito rápido. A gente precisa marcar uma outra live. Com certeza. Para a gente conversar sobre mais coisas e aprofundar mais. Vai ser um prazer, viu, gente? Muito bom, muito obrigado pelo convite, né? Estamos por aí. O prazer foi nosso, viu? Tá, um beijo bem grande para vocês, até mais. Até. Tchau. Tchau.